Nessas horas todos nós sabemos o que ele está pensando. Tô feliz demais e nem demonstro. Tô feliz demais sem reação. Eu tô feliz demais e fico neutro pra evitar qualquer decepção. Eu nunca senti tanta alegria. Esse é o dia mais feliz da vida. Fala galera, voltei! Assim como eu havia falado no último cronograma, eu iria trazer uma obra completamente aleatória e diferenciada. Vocês poderiam comentar lá qual era a obra que eu deveria trazer, e o comentário que batesse 30 likes eu trazia. O ganhador acabou sendo Persona. E todos nós sabemos que isso só aconteceu através de muita trapaça. Mas como eu não coloquei nenhuma regra dizendo que não podia trapacear, hoje vamos de Persona. Como eu já havia falado no vídeo de Mineko, Persona era uma das obras que eu ainda não conhecia. E então para poder fazer esse vídeo eu tive que acabar assistindo um dos Personas. Como eu não fazia ideia de qual Persona ver, afinal não sabia se tinha uma ordem, se eu deveria começar do primeiro ou qualquer um, não importava qual. Afinal cada um tinha um protagonista diferente e parecia que as histórias não estavam muito linkadas. Eu achei melhor perguntar para um conhecedor de Persona lá do Discord, e ele acabou recomendando que eu iniciasse por Persona 3. E por isso hoje teremos meio que uma review, onde eu direi o que eu achei de Persona 3, mas para que não fique muito chato, e para que ao mesmo tempo você que nunca viu Persona consiga ter sua própria opinião, eu decidi meio que fazer um resumo contando um pouco da história, de uma forma um pouco diferente do que eu faço com os outros resumos, e depois eu direi o que eu realmente achei da obra. Por isso já vai pegando o seu cafezinho, comenta aí embaixo o que você acha de Persona, no final do vídeo comenta se você concorda com o que eu acho, deixa seu like, compartilha o vídeo e bora que o vídeo tá começando. A história de Persona 3 se inicia com o nosso protagonista indo de trem até o dormitório de sua escola, onde ele irá começar a morar agora. Pra falar a verdade, a história meio que se inicia com um cara pulando na frente de um trem, se matando, no filme no caso, ou no jogo com um texto sinistro, falando sobre o fato de que o destino de todo ser vivo é a morte, não importa pra onde você vá, um dia você vai morrer, e que devemos aceitar a morte. Que inspirador, hein? O filme decidiu fazer de um jeito, o jogo de outro, mas se você entende de simbologia, você sabe o que os dois significam. Mas isso não vem ao caso agora. Nosso protagonista Makoto Yuki, também conhecido como Minato Arisato no mangá, mas eu não chamarei ele assim, porque sempre que eu falo Minato eu lembro de Naruto e eu realmente não quero lembrar daquilo, acaba se mudando para o dormitório de seu novo colégio, após a morte de seus pais. Dentro do trem vemos nosso protagonista com cara de nada vendo a opening da obra. Sim, o cara tá escutando a opening de Persona 3, algo que eu acho foda pra caralho, porque faz com que a música seja um som diegético na obra. Ou seja, a música é canônica no universo de Persona. Ela não é só uma música aleatória que só nós pode escutar e pro universo da obra não faz diferença nenhuma. Um detalhe que eu vi, notei, achei foda, mas que não faz diferença nenhuma pra história, então bora continuar. Uma coisa que também pode ser importante você saber pro futuro é que a música também fala sobre morte. Se você é um cara que só tá vendo a história e seguindo em frente, talvez não importe muito, mas se você for um fanático por lore, você vai gostar de saber disso. Chegando ao terminal, nosso protagonista sai do trem e então, quando dá exatamente meia-noite, além de todos os relógios simplesmente pararem, o clima ao redor fica completamente estranho e todas as pessoas desaparecem. Mas nosso protagonista, com a mesma cara de nada, com certeza estava extremamente preocupado em chegar no dormitório, ignora tudo isso e continua. Eu digo com certeza, mas não dá pra saber, porque ele continua com a cara de nada. Enquanto ele faz toda a passagem do terminal de trem até o dormitório, ele acaba vendo algumas coisas suspeitas, como caixões no meio do nada, além do fato de não ter ninguém na cidade inteira. Mas pra que pensar nisso tudo, quando podemos simplesmente continuar andando? Fazendo exatamente como sua vovozinha mandou, ele ignora tudo de suspeito que aparece pelo caminho e chega no dormitório. Pra aí então, acontecer mais coisa bizarra. Isso pois quando ele chega no dormitório, ele acaba encontrando com um garoto que simplesmente spawna, parece ter a capacidade de se teleportar, mover as coisas com a mente e pede pra ele assinar um contrato. Claramente é o Satanás querendo levar sua alma.
E de novo com a mesma cara, o protagonista vai lá e assina. O garoto até o alivia dizendo que era só um contrato que dizia que ele se responsabilizaria por qualquer ato que ele fez. Mas eu não sei por que aliviar, afinal o protagonista parecia nem um pouco incomodado com isso. Ele poderia estar assinando um contrato com Satanás e tava de boa. Não que todo mundo não faça isso de vez em quando assina os contratos com aceito termo de uso e serviço, sem ler nada antes e só segue a vida. A verdade é que todo mundo tá ferrado. Antes do garoto misterioso pegar o contrato do protagonista e desaparecer, ele ainda chega a falar: ninguém pode escapar do tempo. Ele leva a todos nós ao mesmo fim. Mesmo que você feche os olhos e tape os ouvidos, não há como fugir. Beleza, outra insinuação a aceitar a morte. Já tô entendendo! E é aí então que aparece o motivo para eu ter continuado a obra até o fim. Waifu avistada. Agora eu me ferrei. Deixando a zoeira de lado agora, é aí que uma garota chamada Yukari Takeba aparece. A mesma se apresenta como uma estudante daquele dormitório, que está extremamente apavorada com a situação. Na verdade eu não julgo, tem vários caixões para todo lado, ao mesmo tempo que também parece que todo mundo sumiu, e um cara misterioso apareceu do nada. Dito isso, é muito mais preocupante você estar andando de arma, do que um cara aleatório que apareceu do nada. Então não há motivo nenhum pra você já ir pegando a sua arma, quando o protagonista nem sequer mexeu um lábio. Mas antes que a situação acabe piorando demais e o prota acabe levando um tiro só por ser um emo misterioso e dripado, porque realmente não tinha nenhum outro motivo, outra gasosa chamada Kirijo, outra personagem chamada Kirijo aparece e interrompe aquela loucura toda. E eu não sei se é o fato dela ser ruiva ou dela ter a mesma dubladora da Himeko de Honkai Impact. Seja o que for, só de ver ela eu fiquei com 30% mais vontade de continuar vendo a obra. E aí então que ela explica mais ou menos o que estava acontecendo. Realmente estava programado para o protagonista ir para aquele dormitório hoje. No entanto, ele acabou se atrasando muito e chegando tão tarde que eles não estavam preparados. E o motivo do trem do prota ter atrasado foi por causa daquele cara que lá no início havia se jogado na frente do trem e se matado. Aí o cara acaba achando estranho o protagonista ter ido exatamente para aquele dormitório, dizendo que aquele dormitório de alguma forma era para pessoas especiais. Não deixando muito claro o que ela queria dizer com isso. O protagonista logo imaginou que poderia ser um dormitório feminino, mas a Kirijo afirma que não. Era um dormitório unissex, o que me deixou 30% com mais vontade de continuar a obra. Ela diz então que eles deveriam resolver as coisas amanhã, e por hoje ele simplesmente deveria ir para um dos quartos, passar a noite e descansar depois dessa viagem toda, pedindo para que a Yukari o levasse, já que ela seria sua colega de classe, e então eles deveriam ter uma boa relação logo. Normalmente eu reclamaria porque com certeza qualquer pessoa normal iria achar aquilo estranho e talvez nem fosse para aquele dormitório, afinal viu uma das alunas com uma arma. E se não fosse o aparecimento daquele jogo, com certeza ela faria algo estranho com aquela arma. Mas dessa vez eu não vou falar nada porque com certeza eu também ficaria. Afinal, acabei de ver que tem essas duas no dormitório. Então sabe como é, né? Por que não? Levando o prota até o quarto e o cara pergunta se ele não viu nada de estranho no caminho até aqui, e ele simplesmente não responde, embora a gente saiba que tinha muita coisa estranha. Mas simplesmente ignorando tudo isso, o prota vai, dorme, amanhece um novo dia como se nada de estranho tivesse acontecido e vai para a escola. Assim, finalmente iniciando o seu período letivo. É lá na escola que ele acaba conhecendo outro personagem importante chamado Junpei Iori. Ele inicialmente, obviamente, aparece como o alívio cômico da obra, mas enquanto no filme ele não tem um diálogo engraçado sequer, no jogo ele tem um que é o melhor do jogo inteiro. No filme ele só aparece e se apresenta por protagonista, revela que estudou antigamente com a Yukari, faz umas piadinhas que nem vale a pena falar, e então junto com a Yukari o prota sai para outro lugar. Já no jogo, depois de escutar a Yukari falando algo como: você não contou ninguém sobre ontem à noite. Ele é obviamente aquele cara que ouve noite passada e pensa em outras coisas. E então deixando claro que ele pensou que os dois haviam feito aquelas coisas, ele faz com que a Yukari fique extremamente com vergonha do que falou. E eu simplesmente não consegui não rir nessa cena pra caramba. Bom, depois de dizer essa piada que no jogo eu ri, a cena acaba mudando e para de focar no ponto de vista do protagonista. Resumindo bastante a partir daqui, tanto o jogo quanto o filme tentam te explicar alguns conceitos importantes para o universo da obra, através dos diálogos misteriosos de Shuji e Kutsuki, Mitsuru Kirijo, Yukari Takeba e Akihiko Sanada. Acabamos descobrindo alguns fatos misteriosos sobre aquele mundo. Uma delas é sobre a existência e um aumento no número de pessoas vítimas da síndrome da apatia. Eles demonstram saber exatamente o que é, o que está causando e por que está ocorrendo esse aumento, mas deixam tudo em um certo mistério para que você não saiba exatamente o que é.
Dando bastante spoilers aqui de algo que só vai ser explicado depois, a chamada síndrome da apatia nada mais era do que uma doença que acaba afetando os alunos da escola que o protagonista frequenta, assim como algumas outras pessoas daquela ilha também. As pessoas que acabam contraindo essa doença ficam extremamente depressivas até acabarem ficando em um estado vegetativo. Uma pessoa acaba ficando com a síndrome da apatia quando acaba tendo sua psique devorada por uma sombra. Mas o que exatamente é isso, você saberá daqui a pouco. Eles também discutem sobre algo chamado Dark Hour, ou Hora Escura. É um fenômeno misterioso que ocorre à meia-noite, fazendo com que o mundo ganhe uma hora adicional. Conhecida como Hora das Trevas, a maioria das pessoas acaba sendo transformada em caixões, e nesse estado acabam não notando o que está acontecendo afora. Por isso, as pessoas normais não sabem sobre a existência dessa hora. É como se elas acabassem ficando congeladas no tempo durante toda essa hora sombria, e então só para aqueles que continuam conscientes, eles conseguem notar que aquela hora está acontecendo. Durante essa Dark Hour, o mundo físico é totalmente alterado, principalmente no que diz respeito à atmosfera, já que tudo muda, até a tonalidade da lua acaba mudando de um brilho branco para uma tonalidade verde doentia. É durante esse tempo que as Shadows, ou sombras que eu havia falado antes, que são monstros de Persona, aparecem e tentam despertar os humanos de dentro dos caixões, fazendo com que eles saiam durante a hora sombria para que eles possam se alimentar deles. E aqueles que são vítimas das sombras acabam ganhando a síndrome da apatia. Mas além das sombras e aqueles que são acordados por elas, existe outro tipo de pessoas que também conseguem ficar conscientes durante a hora sombria. Essas são as pessoas com a capacidade de invocar personas. Como o protagonista, depois de sair do trem, andou do terminal até o dormitório durante a hora sombria, todos aqueles do grupo que estavam discutindo começaram a achar que ele poderia ser um usuário de Persona, mas como não tinham certeza, decidiram começar apenas o investigando, antes de simplesmente dizer pra ele tudo o que estava acontecendo. E se você está curioso para saber o que é Persona, calma que eu explico isso mais tarde. Mas algo que eu realmente não consegui entender é o bullying em si nesse filme. Meio que 3 garotas estão lá intimidando outra e de repente falam: nossa, você não tem nada de legal na sua bolsa. Caraca, você é um exemplo. Continue assim. E então, rindo, elas simplesmente vão embora, dizendo que eram extremamente legais. E meio que depois de eu ver isso, eu simplesmente fiquei: que porcaria eu acabei de ver? Por acaso é isso que o bullying é hoje em dia? Só eu que achei isso daqui extremamente estranho? Ou realmente essa cena foi muito estranha? De qualquer jeito, o protagonista acaba conhecendo ela também aqui no filme, mas eu não vou me aprofundar nisso, porque no jogo ainda não apresenta ela. E desse jeito o tempo passa, o prota volta pro seu dormitório, e lá acaba conhecendo Shuji Kutsuki. Ele é o líder daquele grupo misterioso que havia se reunido antes, mas ele se apresenta como o presidente do conselho. Ele acaba pedindo pela confusão da noite passada, dizendo que depois iriam trocá-lo de quarto, algo que não acontece, e pergunta pro Prota se ele viu alguma coisa de estranho na noite passada. Mas o Prota responde que não, é sério, como você não viu? Ignorando isso, eles simplesmente se separam e o Prota vai para seu quarto dormir. Mas é então que logo depois, uma cena extremamente misteriosa acaba acontecendo, que é quando o protagonista acaba sendo levado até um lugar conhecido como a Sala de Veludo. Lá ele acaba conhecendo a versão rebaixada do Drude, meu malvado favorito, juntamente com uma gasosa. Gru, eu não faço ideia de como você conseguiu essa waifu, mas me ensina aí, véi. E se não puder ensinar, só me dê ela. É então que o Gru rebaixado fala que aquela é a Velvet Room, ou a Sala de Veludo, mostra que ele estava com o contrato que ele havia assinado antes com o garoto, diz que como ele assinou o contrato agora, ele é um visitante daquela sala, e vai precisar ir pra lá conversar com ele, quando ele for utilizar sua habilidade. Ele também dá a ele uma chave que diz que será a prova de que ele é um visitante da Velvet Room, e então se despede dizendo que logo eles se encontrariam novamente. Ou seja, o cara só veio, deu uns papos muito bizarros, e mostrou que tinha uma gasosa. Até que eu respeito. O tempo passa e novamente para de focar no protagonista. E é então que é revelado que o Shuji Kutsuki na verdade é um baita de um stalker. O cara implantou um monte de câmera secreta no quarto do Prota e agora está o observando dormir. Tá aqui as duas gasosas da Yukari e da Kirijo também fizeram. Mas elas são gasosas, então tá tudo bem. Epa. Na realidade eles só estão fazendo isso para poderem monitorá-lo e ver o que vai acontecer durante a hora sombria dessa vez. E assim descobrirem se ele é ou não um usuário de Persona. Mesmo que tenha um motivo, a verdade é que todo mundo aí é um baita de um stalker. E assim o tempo passa, chega meia-noite, a hora sombria começa, uns caras aleatórios lá fora acabam morrendo, é finalmente mostrado o primeiro Shadow, o bicho feio do caramba, e enquanto isso, eles que estavam monitorando o Prota notam que é realmente estranho, pois novamente ele não havia se tornado um caixão, o que significava que ele realmente deveria ser um usuário de Persona.
Mas é então que o plano deles acaba dando errado, quando um Shadow extremamente poderoso acaba aparecendo e atacando o dormitório. Como o Shadow era um dos mais poderosos até agora, era perigoso demais deixar o protagonista dormindo em seu quarto sozinho, pois ele poderia acabar sendo atacado e, como não sabia de nada, iria só morrer. Assim, eles acabam pedindo para que o Kari vá proteger o Prota, enquanto eles tentam resolver a situação. Aí o Kari, tentando manter o protagonista seguro, pega ele e tenta levar ele até o último andar do dormitório. Mas no meio do caminho, o nosso Prota, sem reação, para observar a lua e acaba recebendo uns gritos da Yukari, que pergunta se ele queria morrer. Mas é quando o cara simplesmente tá com umas dessa. E dessa vez eu realmente fiquei irritado. E eu não sei se foi por causa desse papo de sad boy ou por ele falar isso ainda sem reação. Mas a coisa complica, vira aquele bagulho clichê. Eles sobem até lá em cima, fugindo do monstro. O monstro persegue eles até o alto do prédio. Foi aí que eu também comecei a me perguntar se aqueles caras são usuários de Persona, aqueles que estavam espionando o Prota. Cadê eles? A garota tenta enfrentar o monstro, mas acaba que ela tem medo demais pra isso. Quando eles veem que o bagulho ia dar ruim, aí eles pensam, nossa, é melhor a gente ir lá, né? Mas aí o presidente do conselho fala, não, espera, porque ele notou que o Prota iria fazer alguma coisa, e assim como ele suspeitava, é nesse momento que o Prota utiliza seu Persona, dando um tiro na própria cabeça, ou seja, se matando. Outra simbologia para a morte. Meu Deus, quantas simbologias de morte tivemos só nesse vídeo. Mas aí eu fico pensando, o que será que teria acontecido se em vez dele realmente ter usado o Persona, ele tivesse morrido? E então, invocando o seu stand Orpheus, ele acaba estraçalhando o monstro inimigo. Como seria bom se eu conseguisse o MV dessa cena? Bom, mas depois de gastar toda a sua estamina na batalha, ele acaba desmaiando e novamente volta para Vivert Room. E lá o Gru rebaixado explica o que é um Persona. Um Persona é uma manifestação da personalidade do usuário em forma física. Mas simplificando, é um stand diferenciado. Mas ele fala que o do Prota ainda é teoricamente fraco, embora ele tenha ganhado de um monstro extremamente poderoso, de acordo com os outros. E fala que à medida que ele lutar contra outros Shadows vencer, ele ganhará XP e ficará cada vez mais forte. É literalmente isso que ele fala. Ele fala de um jeito todo bonitinho, mas é literalmente isso. E então ele se despede. Claro que ele também fala sobre um poder da amizade, mas isso não é importante para o resumo de agora. É então que o Prota acorda na cama do hospital, do lado da Yukari, que, como foi salva pelo protagonista, é a primeira membra de seu harém. Epa. Mas bem, com isso eu resumi 1 hora de jogo e 30 minutos de filme. Por isso, embora pareça pouca coisa, já é um resumo bem grande e eu vou terminando por aqui. Se você gostou da obra e quer continuar vendo o resto, lembre-se que tem um filme, um jogo e um mangá. Escolha qual você preferir. Minha nota geral para Persona 3 é 8. É bom, mas não me viciou. Não me deixou com vontade de ver os outros, mas sem dúvida nenhuma é uma obra boa. Tem personagens interessantes, mas nenhum que realmente me fez ter como favorito. E de novo, a obra em si é ótima. O motivo dela ter ganhado só 8 é gosto pessoal. Me disseram que o Persona 5 tem os melhores personagens e que eu deveria ir pra ele pra eu poder me apaixonar pela série, mas o que eu tive com Persona 3 não foi forte o suficiente pra me fazer querer gastar mais 42 horas de jogo em Persona 5. E isso se não tiver mais, né? Claro, se esse vídeo bater 600 likes e vocês pedirem bastante para que eu traga Persona 5, eu posso até tentar por vocês. Se querem que eu continue trazendo esse Persona resumido, me bate aí no mínimo 900 likes. Mas seja como for, essa foi minha experiência. Não se esquece de comentar qual foi a sua. Eu vou ficando por aqui. Se puder, vire membro que vai estar ajudando muito. Mas era só isso. Então valeu, falou, foi.